Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá procurar entender um pouquinho mais o que é esse desenho básico de moda. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Por quê? Você vai aprender o que é proporção. Quando você aprende proporção, significa qual é o tamanho, que você vai fazer a sua boneca. Qual é o tipo de boneca para cada tipo de roupa. Isso precisa ficar muito atento também. E uma das coisas que é mais importante é saber exatamente os detalhes do corpo, onde é que eles terão que ficar dentro desse quadriculado. Para tanto, eu deixei exemplo aqui de 3, ou melhor, de 4 proporções que o aluno pode usar. Lembrando sempre que essa medida tem que ser divisível por 3. 3 centímetros, 4 centímetros e meio, 6 centímetros e de 9 centímetros. Vai fazer 2 quadrados e juntar esse quadrado. Juntou o quadrado, são 9 espaços, 9 cabeças, que ficará exatamente assim. Ok? Nota por que eu falo da divisão em 3, porque muitas vezes a gente vai ter que precisar fazer essa divisão, ok? Para tanto, é bom prestar bastante atenção nessa colocação que eu faço, olha, onde está, por exemplo, entre o espaço 1 e 2 é a cabeça. Um espacinho, ou seja, 1/3 do quadrado, abaixo do 2, é a altura de ombro. O 3 é o busto, o 4 é a cintura e é o cotovelo. Entre o 4 e o 5, você fica com o quê? Com o pequeno quadril. No risco do 5 é o grande quadril e o punho. O 7 é o joelho. O 9 é o tornozelo. Entre o 9 e o 10, o meinho exato é o contraforte. O que é o contraforte? É o calcanhar. Depois do calcanhar, você vai dividir as alturas entre o baixo, o médio e o alto. Significam os 3 tipos de saltos que a sua boneca vai poder usar, ok? Pode parecer assim meio complicadinho agora, mas daqui a pouco você vai pegar jeito disso, tá? Aí você vai ver esse quadriculado prontinho. Para iniciar, vamos lá desenhar então esse quadriculado? Pessoal, eu peço sempre 3 medidas de régua. Se você vai fazer, como no nosso caso aqui, a gente vai usar a proporção 3. Então, eu vou estar usando uma régua de 30 centímetros e uma régua de 15 centímetros. O que é importante é que você, a partir do momento que começa a puxar por uma proporção maior, que você utilize réguas maiores. Não caia na bobagem de usar uma régua pequenininha e puxando para lá, puxando para cá. Isso não vai dar certo, tá? O ideal também, para cada folha, você usa o quê? Um desenho. Eu procuro sempre fazer centralizado. Necessariamente, não é uma regra, mas eu gosto que ele seja centralizado. Ok? Então vamos lá? São 9 espaços, não é? Então eu já deixei uma coisa assim meio que andada para não demorarmos tanto. São 27 centímetros. Tem um materialzinho aí que eu gosto, que é isso aqui. Eu já tive vários tipos de esponja, de pincéis para tirar fagulha. Porque ao contrário que muito aluno faz, ele assopra ou então ele passa a mão. Mancha todo o desenho. Toma cuidado, não faça isso nunca, tá bom? Vamos lá descobrir os quadrados agora, não é? Vamos começar a marcar os 3 centímetros, olha. 3, 6, 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e o 27. A mesma coisa deste lado. Às vezes, pessoal, pode ter uma diferencinha de 1 milímetro ou coisa assim, mas que não vai fazer a diferença não. Tá? 3, 6, 9, 12, o 15,
o 18, o 21, o 24 e 27. Vamos lá, pegando a régua menor. Vai chegar uma hora em que você, para fazer um desenho, você não vai mais precisar fazer tudo isso. Você vai saber exatamente qual é a largura máxima do corpo. Você vai apenas fazer a demarcação desses espacinhos em uma única linha, essa linha central. Isso com o tempo, tá? Mas no primeiro momento, eu sugiro que você faça todas essas marcações, tá bom? Então vamos lá, todas aquelas marcações que eu tinha combinado com vocês. Aqui, vamos colocar o número, eu vou colocar até com caneta para ficar bem claro. Aqui ó, a linha 1, aqui é o 2, aqui é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 7, o 8, 9 e o 10. Certo? Agora aquelas marcações especiais. Entre o 1 e o 2, eu tenho que achar esse meinho aqui, que vai dar 1,5, já que a nossa proporção é de 3 centímetros. Certo? Sempre muito fraco. Eu preciso achar 1/3. 1/3 de 3 significa 1 centímetro. Então, eu preciso achar 1/3 abaixo do 2, que é a altura do ombro. O que eu chamo assim, parar com essa história que é bicho de 7 cabeças, porque não é bicho papão esse desenho, porque vocês vão perceber que tudo está demarcado exatamente onde ele tem que ser. Entre o 4 e o 5, também um risquinho aí no meio, que vai deixar claro a altura de cintura. Depois, entre o 9 e o 10, que a gente precisa achar a altura exata do contraforte. E depois dessa metadinha aqui, é você quem vai decidir qual é a altura do calçado que você vai utilizar. Agora é hora de achar a largura máxima do seu corpo. Então vamos lá. Nós temos aqui uma linha 1, a 2 e a 3. Nós temos uma linha 1, a 2, que é a central, e a 3, que é outra lateral. Nós precisamos achar duas intermediárias, né? Aí alguém pergunta, mas por que essa intermediária? Porque esta é a largura máxima do corpo. O corpo, o nosso corpinho aqui, ele não pode ultrapassar esse tamanho, certo? É muito importante também, pessoal, que há 500 anos eu dou aula de desenho. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu experimentei muitos, mas assim, muitos métodos. E com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que eu poderia trabalhar com meus alunos com um método totalmente simplificado. E é isso que eu resolvi fazer, um método bem simplificado. Então, eu vou fazer mais uma divisãozinha aqui, de 3 também, entre a linha 1 e a linha 2. Notem que essa assim, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E olhem, juntando e juntando. Agora sim, eu já tenho praticamente o meu quadriculado quase que pronto. Nesse quadriculado quase que pronto, eu preciso ainda remarcar. Entre 1 e 2, eu tenho cabeça. 1/3 abaixo do 2, eu tenho altura do ombro. No 3, eu tenho busto. No 4, eu tenho cintura e cotovelo. No 5, eu tenho o grande quadril, no caso. Isso aqui é a altura de cava.
mas é também a altura do pequeno quadril. Certo? O joelho que está aqui no 7. No 9, vocês sabem que é o tornozelo. O 9,5 é o contraforte. E o 10, no caso, é a base do pé. Eu acho que ficou bem claro e deu para entender bem, ok? Então eu vou fazer primeiro um risquinho aqui, para vocês terem uma noção, e depois a gente vai partir para um desenho que é um pouquinho maior, que eu já deixei um quadriculado preparado na proporção de 4,5, que aí as divisões são de 1,5 e dá para você ter uma noção bem melhor. A gente aproveita para ver todo esse processo novamente. Então a cabeça, a parte de cima é redonda. Olha. Não façam forte. Preferencialmente, lembre-se, o queixo é só um risquinho e ele é quadradinho. Você fazendo fraco, você tem toda a possibilidade, meio novamente, de apagar e retocar essa boneca. Se você fizer forte demais, vai chegar uma hora que você vai ficar tão nervoso de tanto que você já apagou, que você vai achar melhor desistir da boneca, tá? Notem que eu não tenho um tamanho exato da minha cintura. Vai depender do quê? Do seu bom senso. Eu, por exemplo, não gosto de mulheres assim com aquele excesso de ser feminina, né? Eu gosto de mulher normal. Eu gosto de mulher magra, mas a minha mulher ela tem que ter busto, ela tem que ter bumbum e principalmente a mulher que eu gosto ela tem que ter músculo, do contrário não. A altura do busto é o 3. Quando ela está sem uma roupa, o busto tende a ser um pouquinho separado. A partir do momento que colocou uma roupa, o busto ele toma um outro formato. Chegou o momento aqui que eu preciso começar a pensar um pouquinho mais. Aqui é a altura do meu joelho, não é? Aqui, a altura de tornozelo. Agora é hora de definir. Se eu tiver que fazer calça, short, ou mesmo se eu tiver que fazer beachwear, que é essa roupa toda de praia, de banho, é interessante que eu mude essa posição de corpo. Quando eu tenho que fazer roupa, saia principalmente, fica bonito, né? As pernas sempre bem juntas, um pezinho na frente do outro. Às vezes a gente costuma dizer aquele pezinho desmaiado, bonitinho, fica super elegante. Mas quando é short, quando é calça, vai ficar melhor se você fizer uma perna mais afastada. Mas para fazer essa perna afastada, o que é necessário? Que uma das pernas mantenha o equilíbrio do corpo. Então você não pode fazer, por exemplo, uma perna reta e a outra puxada. Não, a tendência é a coitadinha cair. E você não pode passar essa impressão para o seu cliente, ok? Então vamos lá? Por exemplo, a articulação aqui, ela está mais ou menos nessa altura. Bem separada. Sabe por quê? A do homem é mais junta, mas a da mulher, essa articulação é totalmente separada. Por quê? Se ela fosse tão junto, como é que a coitadinha ia dar luz? Não ia ter como, então precisa ser separado. Até isso você precisa pensar. Então vamos lá, vou puxar um pouquinho a perna, que eu quero fazer um pezinho de perfil para vocês verem. E outro eu vou fazer de frente. Então olha, eu vou aqui onde tem essa articulação, com a minha régua. Eu vou passar pelo tornozelo. E aí, gente, olha, eu vou puxar centralizando. Olha. Então, o meu joelho que era aqui, agora ele passa a ser aqui. Essa perna, que poderia estar retinha, ou bem atrás, bem equilibrada, eu vou fazer ela um pouquinho mais aqui na lateral.
Isso para que vocês possam ter essa noção do que vocês podem movimentar esse corpo, né? Ele não fica restrito a uma única pose. O braço é a mesma coisa. Prestem atenção porque nós temos uma articulação aqui, nós temos um cotovelo aqui e nós temos um punho aqui, olha. E uma mão que dá quase 3 centímetros. Então vamos lá, eu posso fazer isso aqui. Olha, o meu braço está aqui. Agora, nada impeça que eu possa fazer esse meu braço aqui também. E você quer ver como é fácil isso? Olha, aqui dessa articulação até meu cotovelo dá 5 centímetros. Então, olha, os 5 centímetros, que é o cotovelo, veio parar aqui. Aqui dá 3 centímetros. Então, notem. E mais um pouquinho é o tamanho da minha mão. Ok? Agora é hora da gente fazer o quê? Começar a montar essa boneca. Então vamos fazer primeiro o bracinho comum. Nota que eu tiro essa ponta. Olha o músculo da minha menina. Ok? E se eu tivesse que utilizar essa outra medida? Olha como fica bonito também. Lembre que se eu falei que a minha menina, ela é musculosa. Ela não é um sexo frágil, né? Tão frágil como as pessoas costumam dizer. E a mãozinha eu vou aproveitar para abrir um pouquinho. Olha. E esse braço aqui, eu vou fazer ele reto. E vou puxar a mão para cá. Então eu tenho que tirar esse biquinho e arredondar, porque não existe nesse ângulo todo aí. Agora é hora de fazer as pernas. Então vamos lá. Ok? E como nós vamos fazer essa perna puxada, lembra que eu falei que eu faria uma perna de perfil para que vocês aprendessem, não é? Então vamos lá, eu entro aqui. Perna de perfil significa músculo alterado. Perna de perfil, canela é reta. Músculo, panturrilha. Olha o contraforte. Aqui, pessoal, nós fizemos esse braço, nós fizemos esse. Agora, olha que bonitinho que vai ficar essa mãozinha aqui, olha. Certo? Olha que elegante que fica a nossa boneca. Enfim, quando você descobre todas essas medidas, você pode fazer qualquer movimento do braço, até mesmo aqui para cima. Vai depender do tipo de produto que você quer vender, ok? É só fazer, certo? Agora, vamos refazer esse desenho, só que agora eu vou fazer um tamanho maior, para que você tenha essa noção, tá bom? Pessoal, para esse desenho eu estou usando a proporção de 4,5 centímetros. Vocês vão perceber que é o mesmo quadriculado. E aí a gente só vai fazer um desenho maior. Eu prefiro sempre esse tamanho aqui. Tanto para um cliente especial, com uma roupa especial, roupa de festa, até noiva mesmo, eu prefiro este tamanho aqui. Tá? E quando eu vou ter que desenhar em 2 ou mais folhas até, porque aqui cabe um desenho.
eu vou ter que pegar uma outra folha e desenhar a outra parte traseira, o perfil, enfim, o que for necessário. Um detalhe, é muito importante que você pratique muito essa coisa da proporção. Porque daqui a pouco, quando você tiver que atender alguém, você não vai fazer mais nada disso. Você vai fazer exatamente essas únicas marcações aqui, ó, um risco e essas marcações. E você vai ter que ter essa noção estética, essa correção estética da largura da boneca. Então é muito perigoso você, às vezes, fazer um ombro muito largo, um quadril muito largo. Então, num primeiro momento, não custa. Tira essa medida. Você pega a sua reguinha lá e fala, será que eu estou certo? E põe a régua aqui. Aí você vai saber se realmente você está seguindo a regra certinha. Então vamos lá? Cabeça. Sempre muito fraco. Para quem quiser arriscar com desenho com colorido, pode, viu, pessoal? Por quê? Não ocupe essa grafite, ocupe um lápis de cor, que a gente até vai fazer algumas coisas depois para que vocês tenham essa noção. É importante aprender um outro detalhe. Entre essa metade que eu risquei aqui, entre 1 e o 2, está o quê? O olho da nossa boneca. Aqui, na linha 2, é o queixo, ou seja, a ponta do nosso maxilar, tá? O queixo. Entre a linha do olho e o queixo, eu tenho um meio, que vai ser exatamente o nariz da nossa boneca. Depois do nariz, eu tenho que marcar a metade e outra metade. Aí sim eu vou achar a boca, lábio superior e o lábio inferior. Ok? É só olhar com bastante cuidado esse tipo de marcação que não tem como errar. E vai também do senso estético de cada um. Você olhou, viu que a boca grudou no nariz, epa, tem coisa errada. Então você vai ter que baixar um pouquinho essa boca. Por isso que é necessário sempre fazer esse risco bem fraquinho. Não faça esse risco forte, porque se você começar a apagar isso daqui, a tendência é você ficar muito irritado. E aí, seu desenho é quem vai pagar o pato, tá? O risco da lateral vai sempre em direção à boca. Sempre. Notem meu maxilar. E agora sim, marcação do queixo. Pronto. Agora a minha boneca já começa a adquirir ares mais humanos, né? Eu vou puxar o pescoço. Eu marco mais ou menos o meio, tá? Não esqueçam, 1/3 abaixo do 2, que é a altura máxima desse ombro. Que é de onde vai sair. E tem uma coisa que eu faço também, que vocês vão fazer com certeza. É começar a olhar essa boneca de longe e saber, meu Deus, a minha boneca pode ter um pouquinho mais de cintura. Ou então, meu Deus, a minha boneca ficou com uma cintura fina demais ou larga demais. E você pode ajustar tudo isso, tá? Novamente, agora eu vou fazer o quê? Como se fosse um vestido ou como se fosse uma saia. Então, ela vai ter que estar no capricho com os pés juntos. Eu chamo de quase que uma obrigatoriedade, né? Você fazer isso daqui. Olha aqui por onde eu passo, pela linha 9. Um tornozelo na frente do outro. Aquela pose de Miss, é aquilo mesmo. Arredonda um pouquinho mais. Vamos lá. Essa pose, gente, ela fica bonita até mesmo no caso de roupa de banho, tá?
Eu gosto muito de desenhar nesse papel, que é o Sulfite 40. É um papel que é barato, é fácil de achar, e para fazer os efeitos que a gente precisa, ele é muito bom, tá? Pronto, olha a elegância que fica essa boneca com um pezinho na frente do outro. E você tem que pensar também assim. Eu não posso ficar perdendo muito tempo no desenho do corpo. O importante aqui é o meu produto que tem que ser vendido. Se eu ficar perdendo muito tempo com isso, como é que vai ser com a roupa? Eu tenho que pensar mais no produto que eu vou vender. A minha boneca tem que ser legível, simplificada, mas a minha roupa tem que ser perfeita no desenho. Então, gente, procurem fazer sempre a sua boneca o mais simplificada possível. Não adianta querer fazer a mais do que se deve, tá bom? Ok? Deixa eu só puxar o braço. Outro detalhe, mão nunca fica na frente da roupa, sempre fora do corpo. Não adianta você fazer uma criação super bonita e de repente você colocar a mão da sua boneca na frente da roupa. Não pode, isso não funciona. Tira o biquinho, músculo. E essa mão quase que não vai aparecer. Ok? O corpo mais ou menos aí andado, certo? Lembrar que aqui tem o busto. Muito fraco também. Eu posso tirar até alguns excessos de risco agora. Se você vai desenhar uma roupa, óbvio, e dentro do corpo você vai ter que acabar apagando, né, esses riscos que servem de apoio para você. Ok? Agora chega a hora dos elementos que fazem parte desse rosto. Então, olho. Existe, por exemplo, um padrão para essa divisão? Não, ela não existe. Então eu vou tirar o excesso, eu vou ter que fazer uma marcação. Prestem atenção nessa marcação. Eu preciso de um olho e um olho. Para tanto, eu vou fazer uma marcação aqui e outra aqui. Significa as laterais. Notem que eu preciso deixar aqui duas marcações do mesmo tamanho. Porém, o que vai sobrar aqui nesse meio não pode ser menor do que o tamanho do meu olho. E aí é que mora o perigo, tá bom? Então vamos lá. Uma meia lua só. Eu vou fazer depois aqui do lado para que vocês tenham essa noção, tá? Olha a pálpebra da minha boneca. É sempre nesse cantinho interno aqui do olho que tem que sair a minha sobrancelha. Então notem que a minha sobrancelha ela sai praticamente reta e lá no final é que ela vai fazer uma curvinha. Então eu vou fazer todo com risquinhos. Certo? E depois a gente vai produzir tudo isso. Nariz. Olha. Para cá e para cá. Aqui, saindo da sobrancelha, olha, faço um risquinho bem transparente e desço. Boca. Para cá, para cá.
Metade da minha boneca do rosto está pronto. Mas eu tenho outra coisa que eu também não posso esquecer, que existe uma área capilar, ok? Lembrando que aqui no olho eu tenho a marca do quê? Da orelha. E ela não pode ser abandonada. Ó, a orelha, pessoal, ela tem que ser bem certinha, tá? Por quê? Orelha de abano custa uma fortuna para poder consertar e é complicado e dolorido. Então você faça sempre ela bem juntinha ao corpo. Por quê? Querendo ou não, mas o efeito de um brinco ou coisa assim vai ficar mais bonito ainda, tá? Então vamos lá na nossa marca de área capilar. Onde é que tem o cabelo? E olha, vou fazer a orelha aqui, para que você note. No máximo aí, ó, na altura do nariz, tá bom? Porque chegou aqui, você quer ver como que fica bonito? Olha. Se eu quiser fazer um brinco aqui, olha como ele vai ficar bonito. Ok? Então vamos desenhar esse olho de novo, que agora eu vou fazer um pouquinho maior aqui na lateral. Lembre-se que primeiro eu faço a marquinha. E eu tenho que fazer um risco meio arredondado, porque a nossa boneca ela tem que ter esse ar, né? Um meio passo de uma arrogância aí que ela é altiva, né? Vamos falar altiva e não arrogante. Então, olha. Sabe aquele olho de peixe morto? Tem cristalino, tem pupila e tem um reflexo de luz aqui também, ó, que eu não posso esquecer. A nossa sobrancelha sempre baixa, arredondada. Olha o efeito bonito que já dá. Isso é o básico do básico do básico. Agora, vocês querem ver como é que isso pode ficar? Eu vou fortalecer um pouquinho mais só. Isso aqui só pode rolar depois que o seu desenho estiver todo certinho e bonito. Prontinho. Aí você pode fazer toda essa produção, que vai ficar bem bonito. Ok? Sobrancelha. Agora é a hora que eu tenho que fazer a minha sobrancelha, não é? Lembre-se, risquinhos. Só que antes eu fiz um risquinho bem fraquinho, desenhei o modelo dessa sobrancelha, não é? Para depois fortalecer. Agora sim, você pode estar usando esfuminho. O meu tá velhinho, mas eu não largo esse esfuminho por nada. E olha que eu tenho uma caixa grande de esfuminho, tá? É o número 6. A espessura dele é perfeita, porque algumas pessoas gostam e pedem para que você use o fininho. Não, eu prefiro usar esse daqui. Quem transpira muito na mão sabe o grande problema que é quebrar isso daqui. Então vamos lá? Olha que bonito o efeito disso agora. Olha aquela curvatura que eu fiz aqui em direção ao nariz. Gente, só não pode se empolgar muito, viu? Porque o comecinho da pálpebra tem que continuar clarinha. Às vezes o povo se empolga, faz um pretume aqui que dá até medo. E não pode. Acaba ficando uma coisa feia, toda borrada. Sempre clarinha a pálpebra. Já dá um arzinho bem bonito no desenho, olha. Certo? Ainda não. A gente
Nunca ouviu tanto falar em cílios, alongamento de cílios, não é? Então vamos fazer os nossos cílios da boneca? Você pode usar aí várias espessuras de caneta para fazer isso, tá? Pronto, nossa boneca está com cílios, está com o olho lindo e é isso que importa, ok? Pessoal, vamos falar agora de um pouquinho dos elementos do rosto. Nós já fizemos um olho, vocês já tiveram uma noção aí como é todo o processo de construção desse olho, de sobrancelha, os acabamentos que são necessários. Vocês sabem que aqui nesse meinho tem uma linha central, que é bom para você sempre comparar um lado e o outro. E é justamente ali que a gente se baseia para fazer os elementos do rosto, né? Que são o nariz e a boca. Então eu tenho aqui mais ou menos pronto, que eu trouxe. Então eu fiz, claro, maior, o risquinho do nariz, como ele fica, o meinho, que é a linha 2, e uma boca já, totalmente pronta. Mas eu vou fazer novamente uma boca aqui para que você tenha uma noção de todo esse processo, tá? Então é importante você saber que tem a linha 2, que passou aqui. Você achou linha de nariz, você achou linha de boca, mas aí você, e aqui linha de queixo. Então, aqui é o meio, aqui é meio, opa, e aqui é meio. Significa que você tem lábio superior e lábio inferior. O famoso Vzinho, né? Que todos têm, e olha. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, povo, que eu gosto de lábios bem expressivos, né? Aqueles lábios maiores, todos. Mas não, vocês não têm essa obrigação não, tá? Você vai fazer exatamente o tipo de boca que você gosta e pronto. Eu acho que a gente também tem que botar aí o gosto da gente, né? Então vamos lá. Não deixa esse cantinho totalmente caído, não. É sempre bom dar uma levantadinha. Tudo que eu falei de uma certa arrogância no olhar dela lá no olho, aqui nós temos que deixar a nossa boneca um pouquinho mais simpática. Nota, aqui a luz, a incidência de luz é menor, então eu já vou deixar um pouquinho mais escurecido. O nosso toque de Angelina Jolie. E o lábio superior, gente, ele recebe menos luz, então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Lápis, pessoal, eu tenho mania de lápis. Então, o que acontece? Tem um lápis específico. Olha, o lápis específico é aquele que eu me dou melhor. Tá? Algumas pessoas falam, só uso o B, a linha HB. Usa aquele que você achar que é melhor para você, para o seu desenho, aquele que você se adaptou melhor. É isso que importa. Ok? Agora sim, com o esfuminho, que vão dar aquele toque. Tá pronta a nossa boca.
ok? Viu? Não é bicho de 7 cabeças, dá para se fazer. Cabelo. É hora da gente conversar um pouquinho a respeito de cabelo. Gente, tem que ser prático também. E vamos lembrar que cabelo, quanto mais simplificado você fizer, mais rápido sai o seu desenho. Cabelo curto é uma coisa que eu gosto muito. Eu deixei até praticamente pronto um cabelinho bem curtinho, esse cabelo todo desfiadinho aqui, que ele é muito simples de ser feito. Querem ver? Eu vou fazer aqui, que vai ficar mais fácil. Olha, uma cabeça. Vou fazer essa marcaçãozinha do meio. Área capilar. Linha de olho, de nariz, de boca, boca e boca. Eu tenho sempre que achar essa divisão. No caso, essa divisão aqui. O que é um lado e o que é o outro. Então, olhem. Eu tenho que tomar cuidado porque esse cabelo ele tem que ser bem representado. Ele não pode dar a impressão que a moça fugiu, né? Ou foi atropelada e está descabelada. Muito pelo contrário. Eu estou falando de moda, então eu tenho que falar de uma coisa bonita. Aquilo que vem acrescentar na vida das pessoas, né? Então, melhorar a vida das pessoas, né? Porque moda melhora. E aqui ainda me dou o luxo de fazer uns fios assim meio que soltos, que ficam lindos. E esse daqui, que vai parar atrás da orelha da nossa boneca. Esse daqui, sem dúvida, é um cabelo simples e prático e rápido de se fazer, tá? Aqui no caso, o olho, né? Fazer só para não deixar a nossa boneca. Ok? Olha que linda que ela fica. E aí, aquele toquezinho final com o nosso amigo esfuminho. Claro, um brinquinho, por que não? Notaram? É isso que eu chamo a atenção. Sejam rápidos em cabelo, principalmente em detalhes desse corpo. Você precisa, em primeiro lugar, pensar em vender a roupa. Ela é o seu produto, tá? Além desse cabelo curtinho, simples, eu posso fazer também um cabelo longo. Quer ver como ele fica bonito também? E ele pode ser também básico, rápido. As mesmas divisões, gente. O cabelo longo, sim, mas ele não pode cair na frente da roupa. Então você toma cuidado também. Então você pode fazer essa divisão aqui na lateral. E olha, ele vai parar onde? Atrás da orelha, é o que segura. Agora sim eu posso dar um movimento desse cabelo, mas fora do corpo. Tampando a roupa, nem pensar.
ok? Notaram a simplicidade? É importante que você tenha sempre uma coisa em mente. Essa boneca, ela é uma referência de beleza. Então você tem que dar a impressão que esse fio de cabelo saiu aqui da raiz e ele continuou até aqui no final. O que você não pode passar, aquela impressão que o cabelo dela está todo arrebentado. O que significa? Coitadinha, ela é uma referência de beleza, mas o cabelo dela está inteiro danificado, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito do cabelo ondulado, que é fácil também e mais rápido até. Eu tenho que lembrar sempre que existe a questão do couro cabeludo, área capilar. Eu não posso esquecer disso nunca, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que eu tenho que lembrar e planejar é essa questão de volume. Então, vamos dizer assim que eu vou fazer neste volume aqui. A minha orelha está aqui. E aqui ficou já a nossa boneca de cabelo todo ondulado. O esfuminho que vai dar um toque final e bem bonito. Você consegue fazer a representação do que você quer, mas ao mesmo tempo ele tem que ser rápido, ele não pode ser lento, ok? Eu gostaria só de estar passando um desenho aqui, pessoal. Eu vou fazer alguma coisa mais simplificada para que vocês tenham uma noção de como é fácil quando você tem já um corpo bem estruturado, um corpo tudo certinho, tá? Como esse desenho vai ficar mais bonito. Fim de ano chegando, a gente já pensando um pouquinho em férias, não é? Vamos pensar um pouquinho em praia, que a gente ama a praia. O esfuminho que sempre dá aquele toquezinho especial. Nesse primeiro momento, pratique bastante roupa de banho, lingerie,
porque é onde você vai ter obrigatoriamente que desenhar mais esse corpo e treinar mais o corpo, tá? Então fica um desenho extremamente bonito. Agora, se você vai partir para a área profissional e vai entrar para esta área que é a lingerie ou mesmo o beachwear, não tem por que você fazer um desenho de corpo inteiro. O que você vai acabar fazendo? Um desenho exatamente para aquilo que você precisa. Então você ocupa da parte 2 até a parte 6, tá? Então olha como vai ficar esse desenho, só para que você tenha essa noção, tá? Não tem por que você está fazendo um desenho de corpo todo, você vai ganhar tempo com isso. Importante é manter aquele padrão que a gente já resolveu ali, né? Que são as proporções, olha. Frente e costa e pronto. E olha, que bonito que vai ficar esse desenho se você utilizar apenas isso, tá? Então, fica legal, dá uma lingerie bonita, significa ganhar tempo, e como esse desenho ele vai ficar maior, você vai ter que tomar cuidado com os detalhes. É uma renda que você vai colocar, é um cordão, é um amarradinho, e lembre-se, às vezes a alça pode ser só um cordãozinho amarrado, mas ele precisa ser duplo. Nesse caso eu vou fazer aqui, só para que você tenha uma noção, se eu tivesse que fazer uma alça, olha, amarrada, eu não posso fazer uma alça de um único risco. Eu tenho que fazer uma alça de risco duplo. Por quê? É um cordão e precisa ter, tá bom? Nesse caso, vamos fazer de conta aqui, não é? Que é tipo cortina, todo puxadinho e pronto. Aí. Certo? Então, quanto maior o desenho, mais detalhes você tem que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tirem muito proveito desse nosso momento, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço, tudo de bom.